Vamos ter agora a palestra Pós-Graduação, porque o Brasil fica fora do ranking das melhores universidades do mundo, e será apresentada pelo professor Ricardo Debonis. Ele é pós-doutor pela Universidade Ibero-Americana, doutor pela Universidade Americana de Assunção, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA pela Universidade Gama Filho, professor das disciplinas Ética na Pesquisa e na Produção Acadêmica e Metodologia da Pesquisa Científica. É o nosso CEO aqui no Instituto IEP. É membro da equipe de pesquisadores do Laboratório de Motilidade Digestiva da UFRJ. Também exerce atividades de ensino e pesquisa. Passo a palavra agora para o professor Ricardo Debonis. Boa tarde a todos. É bom vê-los aqui novamente. Mais um seminário que estamos promovendo. Eu, em particular, sou um entusiasta desse modelo de trabalho, né? Nós interrompemos nossas atividades acadêmicas para dar um descanso e aproveitamos com isso, trazemos alguns conceitos, né? Alguns assuntos que achamos relevantes para a discussão de todos. Tá? E então eu hoje começo aqui o nosso seminário com uma provocação, que é sobre o ranking, né, das universidades. Essa semana, né, a gente já tinha organizado o seminário, né, tem uns 2 meses, a gente já tinha estabelecido, né, os temas e tal, mas essa semana, se eu não me engano, na terça-feira, né, uma empresa que procura fazer todo ano, ela divulga um ranking das universidades. Veja bem, nós temos diversos rankings que cada uma tem seu conceito, né? Cada um tem seus critérios para poder fazer a avaliação. Esse ranking, o World University Ranking, ela trabalha com dados interessantes, que é sobre universidades. Nós temos outras escolas, né? Tem outros rankings, e o que não falta é gente dando palpite, né? E dizendo qual é melhor e qual é pior. Mas eu trago aqui para a discussão um negócio que tem muito a ver com a gente, que é o cenário nosso cenário acadêmico, nosso cenário de pós-graduação, dentro do universo. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui do top 100 e depois entramos no nosso cenário brasileiro. Então, a World University Ranking ele já está na sua 20ª edição e teve agora uma avaliação de 1.500 instituições. Dentro dos critérios de avaliação, são as citações em pesquisa. Então, a gente costuma falar isso dentro da sala de aula direto, né? Acredita-se, isso não sou eu que estou falando, né? Geralmente, os avaliadores da CAPES falam muito isso, CAPES Brasil, né? Que quando um trabalho é bom, ele é citado pelos colegas. Na prática, não é bem isso que acontece, mas vamos considerar isso, né? Quando o trabalho é bom, vai ser citado, e o trabalho ruim, ninguém vai citar. Então, faz sentido essa maneira da CAPES ver o posicionamento dos nossos pesquisadores, ou melhor, dos nossos autores, de quem publica. Então, outros critérios é o número de professores por estudante. Isso a gente vai abordar lá mais na frente, que impacta direto no nosso caso da pós-graduação no Brasil. Né? E depois que inventaram a internet, né, ficou muito mais fácil fazer uma conexão com todos os escritórios de pesquisa, né, todas as escolas de pesquisas, ou todas as universidades, ou todas as bibliotecas espalhadas pelo mundo. Então,
o advento da internet, e para quem não sabe, começou por causa das bibliotecas, né? Tem hoje, né, um grande impacto e uma velocidade muito grande hoje. Você consegue ter acesso, né, aos documentos de maneira muito rápida, né? E uma coisa que é constante também, né, é também como critério de avaliação do top 100, é a empregabilidade, né? Por quê? Porque não adianta você estudar, ser, né, um mestre daquele assunto se você não consegue ganhar dinheiro com aquilo, né? E, embora você possa ter um reconhecimento acadêmico, né, isso não se transforma em dinheiro. Então, isso é uma preocupação. Não é de hoje, não, tá, pessoal? Isso é muito antigo, tá? Muito antigo. E só que passa um pouco despercebido por nós. Isso chega perto da gente de uma outra maneira, né? Quando você diz assim, aquela universidade é boa, essa universidade não é tão boa assim, aquela é ótima, né? Então, na hora de arranjar um emprego, né, o pessoal vai ver de onde que você estudou, né? Então, é uma maneira de você fazer uma avaliação da empregabilidade. E entraram também esse ano com um conceito novo da sustentabilidade. Então, nós temos aí sempre as palavras de ordem, né? Ecológicas, né? Em que desenvolvimento, sustentabilidade, inovação são palavras de ordem e palavras que acompanham permanentemente, né, os nossos estudos, né? Então, continuando aqui, né, como esses indicadores funcionam, né, eu quis destacar aqui que a metodologia básica do Top 100, né, para eles poderem avaliarem, diferenciar uma universidade da outra, é, eu citei aqui 4 pontos interessantes, né? As pessoas que recebem distinções acadêmicas. Então, é uma ponderação sobre esses indicadores, né? Então, 25% é considerado. Então, a gente hoje vê, o prêmio Nobel foi para o fulano de tal da universidade tal, né? Então, isso conta para eles poderem fazerem a avaliação da universidade, né? A taxa de empregabilidade, eu já citei, né? Ela conta aqui em 25% também, né? A qualidade do corpo docente, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, né? Por quê? Isso obriga a gente a se mexer, a levantar a cadeira. Porque não basta apenas ficar repetindo o que está no livro. Se você não tiver uma experiência própria, né? Se você não passou, né, pela experiência, ficou só usando a experiência dos autores, tá? Você não consegue evoluir dentro desse quadro. Então, a qualidade do corpo docente também é considerada para poder eles fazerem essa classificação. E o desempenho da pesquisa desenvolvida, né? Veja bem, aqui estou apresentando a maior taxa dentro dessa média, né, ponderada, é o desempenho da pesquisa. Então, eu falo isso a todo momento, né? Eu digo para os alunos que, normalmente, na banca, os professores, ou um ou dois, ou seja quantos forem, sempre vai sair uma pergunta, né? Para que serve o seu estudo? Você faz uma pesquisa, né? Você está almejando, né, um título, e dentro de todo esse cenário, de todo esse trabalho que você teve, né, o professor pergunta: para que serve isso aí que você está bolando aí, que você inventou, isso que você escreveu, né? Para que serve isso? Qual é a aplicação? Qual é o aporte científico? Isso vai beneficiar quem? Isso vai ajudar quem? O que isso vai trazer de bom para a sociedade, ou para um grupo, ou para a sua escola, ou para o local que você trabalha, para a sua família, entendeu? Isso vai beneficiar quem? Então, o desempenho da pesquisa aqui dentro do Top 100 é uma coisa que aparece
muito, muito, muito forte, né? Então, tem um peso muito grande. Então, eu dei uma ideia de como essa metodologia eles fazem para poder chegar a esse número, né? E aí nós temos, né, um quadro que saiu, né, agora nessa semana, porque eu disse que uma coincidência, né, porque a gente já ia falar desse assunto, essa semana eles liberam o top 100 e apareceram as 100 melhores. E o que tem de surpresa para a gente é que a USP, a nossa universidade, a Universidade de São Paulo, aparece pela primeira vez entre as 100 melhores universidades do mundo. Normalmente, normalmente eu sigo muito o top 200, que aparece, e a gente geralmente fala mais, né, dele, né, das 200 melhores universidades no mundo. Então, eu já tive diversas discussões com o ex-presidente da CAPES sobre esse critério, né, porque dentro das 200, o Brasil também não aparece bem, não. Muitas vezes ficou de fora. Quando aparece a USP ou aparece a de Campinas, a Unicamp, entendeu? Então, existe um problema dentro da CAPES, nossa, né? E aí eu vou falar mais na frente sobre o financiamento, em que ela fala que ela financia, sim, pós-graduação, né? Mas só para as universidades de excelência. E como é que a gente pode falar de universidades de excelência se nós não estamos dentro desse quadro? Então, pela primeira vez, a USP apareceu dentre as 100 melhores universidades do mundo. Estão de parabéns, né? Os professores, né? A sua produção, todos aqueles critérios, todo o critério que eu falei mais atrás, entendeu? Todo aquele conjunto, né? É um trabalho de equipe. Não é porque um fez alguma coisa que levou mais destaque que o outro. É um trabalho de equipe, tá? A gente só perdeu porque a gente ainda não tem nenhum prêmio Nobel, né? Nós já tivemos pertinho, pertinho de ter o nosso, mas fomos preteridos. Mas isso pode ser que sirva de incentivo para que a gente busque, né? Mudando um pouco o conceito da pós-graduação. Então, pessoal, aparece aqui em primeiro lugar o MIT, tá? E ele aparece em primeiro lugar nos últimos 12 anos. Então, isso mostra o trabalho que essa instituição vem fazendo. É consolidado esse trabalho, né? Ninguém discute a qualidade do MIT, né? E ele vem se repetindo, e o mundo vem vendo isso, né? E vem aceitando isso. Não existe crítica quanto a isso. Aqui no MIT, eu só gostaria de fazer uma observação, que eu tive um aluno no pós-doutoramento, e ele deve ter uns 5 ou 6 anos, e ele, na época, era o único brasileiro que tinha um livro recomendado pelo MIT. Entendeu? Foi aluno do nosso programa, né, Mercosul de pós-graduação. Então, acho que ele também faz parte, né, dessa conquista, né, de manter o MIT, né, lá em primeiro lugar. Tá? Se o livro dele, de um brasileiro, é indicado como referência, né, é porque o conceito que foi desenvolvido dentro desse livro tem real importância, tem real valor. Então, dentro desse quadro do primeiro, do segundo, do terceiro, não existe muita novidade, né? Parece a Universidade de Cambridge, a Oxford, né? A conhecida Harvard, Stanford. Então, são universidades que já estão há bastante tempo, são universidades antigas, pertencem também a democracias antigas, e tem um outro conceito de investimento nos estudos, então tem muita coisa por volta aí.
mas para a gente aqui serve como foco, né, de reflexão sobre como essas instituições elas conseguem produzir alguma coisa para receber e ser classificada dessa maneira. Eu, como gestor do Instituto, eu fico permanentemente pensando e analisando, né, fazendo avaliação do curso que a gente oferece. Eu sou gestor de um instituto, qual é a finalidade do nosso instituto? É levar alunos para fazer a sua pós-graduação, né, em alguma universidade. Agora, responsabilidade nossa também é buscar uma universidade, né, em que ela sirva de referência, que ela possa produzir alguma coisa, né? Não é só o papel que acaba interessando. Então, o Instituto ele tem essa responsabilidade também de indicar para os nossos alunos uma boa instituição em que ele possa desenvolver o seu trabalho e a instituição recebendo também esse aluno, ela também está acreditando na qualidade desse aluno. Então, é uma engrenagem que está toda linkada, né? Todo mundo faz parte. Tá? Não temos assim partes isoladas nesse processo. Todo mundo faz parte. Então, uma universidade, seja ela qual for, e o nome universidade diz, né, que é um conjunto de escolas, um conjunto de faculdades, né, elas precisam falar uma linguagem única, né, e desenvolver um trabalho, né, desenvolver os seus estudos de maneira pontual para que sirva, né, para que elas façam a diferença, porque o mundo vive em torno das universidades, né? A produção de conhecimento ele sai das universidades. Os ensinos básicos, né? Os ensinamentos básicos, as escolas básicas, elas preparam os alunos para chegar a esse ponto de eles poderem produzir. Não tenhamos dúvida nenhuma que nós temos também talentos, né? Que já aos 13 anos de idade já estão produzindo, tá? Mas são coisas raras, né? São talentos raros. Mas o caminho lógico que a gente segue é esse. A gente tem o ensino básico, para começar lá praticamente do zero, tem o ensino secundário, em que já te prepara para o ingresso numa instituição universitária, e ali você começa a produzir, a devolver alguma coisa, né? Recebe os ensinamentos para poder ter uma atividade profissional, né? E dentro desses ensinamentos, dentro do que você aprendeu, você vai usar isso, né, como labor e, e vai produzir alguma coisa para você poder ter remuneração e também para a ciência ganhar. Então, quanto mais você exercita o que você aprendeu dentro da universidade ou dentro da sua escola, tá, mais a ciência ganha. Porque aquele conhecimento que foi passado, né, ele está sendo utilizado. Ele não é aquele conhecimento que foi passado. Se discute muito, e a gente tem um público grande aqui da área de educação, né, sobre o ensino-aprendizagem. É um negócio que permanentemente vive na minha cabeça, né? Porque é uma relação direta e, na prática, nem sempre é direta, né? Ensino-aprendizagem, né? Você ensina e alguém aprende, né? Então, se você não ensinar direito, provavelmente não vai haver um aprendizado correto. Então, é necessário várias técnicas, né? E por aí vai. Mas é uma relação em que ela tem que ser real, tem que ser verdadeira. Porque a gente está aqui para isso. Professores que compõem o nosso maior grupo, né? Eles estão para isso, para ensinar. Mas os seus alunos têm que aprender, entendeu? Então, eu queria evitar aqui citar alguns nomes, né? Mas existe uma discussão dentro da UFRJ, dentro de um grupo da UFRJ, né, o UFRJ todo, o UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grupo no qual eu pertencia, e esse grupo avaliava uma prova
que tem normalmente em São Paulo, dada pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, em que 60% dos participantes daquela prova, eles têm índices baixos. Não é uma prova que... na verdade, é um teste, não é uma prova que reprove ninguém, não é um teste que reprove ninguém, entendeu? É só para ser feita uma avaliação de conhecimento. Então, nos últimos 15 anos, eles vêm tendo um resultado de que as pessoas que fazem esse teste, elas não conseguem alcançar 60% de rendimento. Aí a discussão que tem aqui desse pequeno grupo de pesquisadores na UFRJ, eles falam que eles não estão sendo ensinados. Então, está havendo, dentro do processo de ensino, aprendizagem, dentro da escola de medicina, tá? Não está sendo um processo, o ensino não está ocorrendo de maneira correta, porque os alunos não estão aprendendo. Tá? Isso, pessoal, é conceitual, é discussão quase discussão de bar. É discutido em sala, entendeu? Mas ele não tem um compromisso de você chegar a uma decisão e poder impor alguma política. Tá? Estou passando para vocês uma conversa, né, desse pensamento do ensino-aprendizagem, que a primeira coisa que se vem à cabeça é que o aluno é que não aprendeu, né? O aluno é que não quer nada, o aluno, pô, não está nem aí para as coisas, né? A gente bota logo a culpa do aluno, né? Mas nem sempre é assim. É uma relação direta à questão do ensino e da aprendizagem. Então, o desempenho dessas universidades estão todas de parabéns, né? Nossa Universidade de São Paulo, aqui mesmo na colocação que ela está, acho que estão todo mundo conseguindo ver o slide aqui, ela merece ser parabenizada por isso. Porque isso não é milagre, não acontece por acaso. Isso é produto de esforço. Entendeu? Então, pessoal, aí dentro do nosso cenário, que é onde eu queria conversar um pouquinho mais, é do conceito da pós-graduação. Então, pessoal, olha só. Quando você busca uma pós-graduação fora do seu país, em tese, você está buscando um conhecimento que não tem dentro do seu país. Certo? Não, porque se tem dentro do meu país, não faz sentido eu ir fora do meu país buscar esse conhecimento, buscar o mesmo conhecimento. Não faz sentido. Tá? Então, nós temos hoje, se a gente apontar para essas universidades, né, que estão no top 100, com certeza, eles lá, em qualquer dessas escolas, eles vão ter conhecimento, tá, que podem beneficiar a gente. Tá? Então, o conceito da pós-graduação, né, principalmente quando você pensa em fazer uma pós-graduação fora do seu país, é você trazer para o seu país, ou para a sua escola, ou para a sua comunidade, né, um conhecimento que você não tem aqui. Tanto que você se esforça para poder ir buscar isso. Seja aqui dentro do Mercosul, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, não importa. Você vai buscar esse conhecimento onde ele está, né, onde você consegue chegar. E aí vem a primeira questão de difícil digestão disso, né? Você sai daqui, vai, se esforça. Na maioria das vezes é você que faz o investimento para trazer esse conhecimento. E ao chegar no Brasil de volta, você não pode usar o conhecimento que você trouxe. Por quê? Eles questionam a habilitação do diploma que você traz. Quem é que perde com isso? Entendeu? Então, repito, né? Você sai daqui, você se financia, onde o próprio Estado deveria fazer isso por você, não, vai lá e busca aquele conhecimento que a gente não tem. Tá? Quem está um pouquinho dentro do sistema de conhecimento de tecnologia, vê isso muito perto. Eu vi quando
quando estavam pensando em lançar a TV digital, né? A gente usava aquelas TVs antigas, né? São, são chamadas TV de tubos, né? E pesadonas, né? Então, quando resolveram adotar o sistema digital, tá? Nós tivemos diversos estudantes indo para fora do país para poder estudar esse tipo de tecnologia. Inclusive, o Ministério da Ciência e Tecnologia mandou grupos especiais para poder estudar qual seria o melhor sistema de reprodução dessas imagens digitais, entendeu? Então, isso 10 anos antes de efetivamente acontecer, o Brasil e o governo, né, e as escolas já estavam sendo instigadas a estudar, tá, o sistema de TV digital. Então, como foi TV, eu participei, eu estava perto disso. Mas como é TV, é tudo, né? É tudo. Tudo que você puder imaginar acontece dessa maneira. Se alguém desenvolve alguma coisa lá no Japão, por exemplo, dependendo para isso chegar aqui, você tem que mandar alguém lá poder ver. Por acaso, num dos nossos seminários aqui, já teve um amigo meu chamado Jorge. O Jorge foi estudar engenharia no Japão, na Universidade de Osaka. A Universidade de Osaka é quem inventou a pendrive. Entendeu? Então, veja hoje a utilização da pendrive. Então, foi um projeto de pesquisa desenvolvido lá por algumas pessoas. Eu não sei se foi aluno, se foi professor. O fato é que foi desenvolvido lá e isso se espalhou pelo mundo. Então, funciona assim. Dentro da universidade que saem os conhecimentos. Pode sair fora da universidade também. Mas a universidade é chamada de celeiro. É dali que vão sair as grandes ideias. Então, nós temos que quebrar paradigmas, principalmente na qualidade das pesquisas. Tá? Eu trabalhei 20 anos dentro de uma instituição fazendo pesquisa e eu vi de perto, vivi, tá? Em que a questão da pesquisa ela é puramente nominal. Tá? Pouquíssimos pesquisadores eles pensam responder aquela pergunta que eu falei, que é pergunta de banca. Para que serve isso? O pesquisador ele está sempre vendo alguma coisa nova, mas depois que ele publica, ele bota na prateleira. Eu acho que nós nos acostumamos com isso. Então, nós precisamos quebrar isso. Tá? Por quê? Porque é gasto de qualquer maneira. Alguém tem que pagar, alguém vai gastar, né? Alguém vai financiar isso. Ou é você, ou é a instituição, ou é a CAPES, ou nosso FINEP, CNPq, alguém vai gastar um dinheiro com isso. Entendeu? E se você não divulgar o resultado da sua pesquisa, é dinheiro jogado fora. Entendeu? A pesquisa não foi feita para ficar pendurada na prateleira. Eu trabalhei no laboratório e nós tínhamos mais de 50 projetos na prateleira. Tá? E coisas que modificam, algumas que a gente conseguiu até mesmo botar em prática, modificou muita coisa dentro de tratamentos, até do entendimento, né, de conceitos, porque dentro da medicina, se você fizer o diagnóstico errado, você trata a pessoa errada, né? Você trata a doença errada. Então, você precisa fazer o diagnóstico correto para dar o remédio correto. Se você fizer o diagnóstico errado, você vai dar um remédio acreditando que o remédio é verdadeiro, né? Mas a pessoa não fica boa. Então, existe necessidade disso. E uma constância, tá? Eu tive um professor que ele falava que a, a verdade científica é inimiga do tempo. Então, o que é verdade hoje para a gente, o que foi verdade no passado, nós já desmontamos muita coisa e mostramos que aquilo não era bem assim. Então, as verdades que estamos falando hoje, que estamos publicando hoje,
ela no futuro pode ser diferente. Mas veja bem, nós estamos hoje trabalhando com as ferramentas que a gente possui, com o conhecimento que a gente possui, entendeu? Então, hoje é verdade, né? Hoje é verdade. Então, é o que eu digo permanentemente para meus alunos. Vocês estão desenvolvendo um trabalho de pesquisa, vamos trabalhar em cima da metodologia, tá? Se vocês não conseguirem comprovar a hipótese de vocês, dos seus estudos, não é vergonha nenhuma. Você só tem que dizer o porquê que não conseguiu comprovar a hipótese. O trabalho tem o mesmo valor. É claro que a gente, quando inicia um estudo, né, a gente já está pensando lá no resultado final dele, que vai ser maravilhoso. Mas nem sempre é. Mas se você fez de maneira correta, tem valor. Para mim, tem o mesmo valor. Isso é muito importante. Então, eu friso muito que dentro do cenário brasileiro, da nossa pós-graduação, nós temos que mudar esse conceito. Tá? Vocês devem ter ouvido muito falar por aí. Por exemplo, o aluno vai fazer um mestrado. E aí, tem muitos professores que dizem que o mestrado é apenas uma dissertação. Eu acho que chamar o mestrado de dissertação é diminuir o valor do trabalho. Tá? O meu mestrado não foi dissertação, meu mestrado foi uma tese de mestrado. Tá? Porque tinha as características de uma tese. Então, você vai ver dentro da nossa academia professores dizendo isso. Não, doutorado sim, que é importante. Né? E vai ouvir também assim, não, você faz o mestrado, aquela linha, aí sim, depois você faz um doutorado, sim, para poder, vai na mesma direção. Tá? Não existe regra para isso. Não existe lei, tá, que obriga você a fazer isso. Você pode fazer mestrado numa área, fazer doutorado na outra, entendeu? Dentro da mesma área, faz o mestrado no assunto, faz o doutorado em outro assunto, faz o pós-doutorado num terceiro assunto, entendeu? E, na minha opinião, é até melhor, porque você vai estar agregando valor e trazendo mais conhecimento. Quem já me conhece já ouviu falar de um caso da medicina com a engenharia. Eu sempre pergunto em que ponto a engenharia cruzou com a medicina. Me arranja um médico que entenda de engenharia ou me arranja um engenheiro que entenda de medicina. Por quê? Porque as duas se cruzaram num determinado momento e uma começou a ajudar a outra. Então, nós temos hoje as cirurgias robóticas, né? Cirurgias que você tinha que abrir o peito do camarada, abrir quase toda, a gente chama de cirurgia a céu aberto, porque abre praticamente o cara todinho. Hoje você abre um furinho de nada, enfia uma cânula, abre do outro lado um outro furinho, enfia uma cânula, vai lá, faz a cirurgia, tira. Depois tu tem até dificuldade para saber onde é que foi colocada a cânula, porque o orifício é tão mínimo que acaba desaparecendo. Tá? É um trabalho de engenharia, né, junto com o trabalho da medicina. Fazer os exames hoje, ficou muito fácil fazer exame hoje, né? Por quê? Porque a engenharia permitiu isso. A engenharia e a química hoje, trabalhando juntos, então, pô, você bota lá uma gota de sangue de uma processadora, sabe? 5 minutos depois você tem um monte um resultado com um monte de itens que tinha naquele sangue, coisas que levavam muito tempo. Nós tivemos agora na pandemia o aparelho chamado PCR, né, que dava um resultado muito rápido, né? Posso falar também que nós tivemos uma aluna que fez um trabalho na área de tuberculose, em que ela sugeria o uso de PCR. Esse trabalho deve ter sido lá 2014, 2015, alguma coisa assim. E, e ela já dizia que o PCR era mais rápido para você obter resultado. Tá? Então, naquele momento em que ela fez aquilo ficou um negócio meio fechado de maneira acadêmica, né? Mas agora, com a pandemia e com a urgência de obter esse resultado de maneira rápida, botaram em prática. Então, um tempo atrás, era quase que impossível, porque era muito caro. Agora, deixou de ser caro. Né? Você faz em qualquer lugar hoje. Então, a ciência vai evoluindo e precisamos mudar, quebrar esses paradigmas de que a pós-graduação, entendeu? Você tem que fazer um mestrado naquela área, fazer um doutorado naquela área,
entendeu? Você vai ser um super cientista conhecedor daquele assunto, entendeu? Hoje se dá valor no mercado quem tem um conhecimento mais amplo. Você precisa conhecer o assunto, você precisa dominar o seu assunto, mas você precisa conhecer os outros, porque senão você fica isolado dentro do seu assunto. Precisa estar dentro do cenário. E dentro do cenário brasileiro, a legislação é de extrema importância, né? Nós vivemos sob a tutela, né, da legislação, né? Nós temos uma Constituição em que todo mundo, eles nem perguntam se você conhece a Constituição, nem perguntam se você já leu algum capítulo. Você é obrigado a obedecer a Constituição que você nem conhece, tá? Então, essas leis, elas dirigem, né, as instituições, né, dirigem a gente, e a gente às vezes não conhece as instituições, essas legislações. Então, nós temos a legislação da pós-graduação ainda precisando de muita reforma. Começou em 1960, ainda tem coisas valendo daquela época. Então, nós precisamos rapidamente, entendeu? Fazer mudanças nessa legislação para poder melhorar a nossa pós-graduação. Com isso, talvez o acesso a esse conhecimento fique mais fácil dentro do Brasil e muitas pessoas não precisem ir fora do Brasil para poder adquirir um conhecimento que se tem aqui dentro. Eu falei inicialmente, né, que a pós-graduação, o objetivo, né, inicial era você buscar um conhecimento fora que não tem dentro do Brasil. Mas as condições dentro do Brasil não são condições tão favoráveis e acabam te obrigando a você buscar fora um conhecimento que tem dentro do Brasil. Então não faz muito sentido, né? Então, pessoal, quando vocês forem votar aí na próxima vez, aí, próximas eleições aí, sem querer falar de política, tá, por favor, vamos pensar no nosso deputado, porque são eles que fazem as leis. Aí precisamos, sim, fazer reformas na nossa lei ligada à educação para poder dar um avanço nisso. O próprio investimento que precisa ser feito, ele também depende de lei. Tá? Uma coisa até que o governo abriu, mas ainda não é uma questão, vamos dizer, uma questão comum para a gente, que são as parcerias público-privadas. Tá? Nós não temos ainda essa relação de maneira ampla. Então, eu tenho aqui exemplos muito interessantes, né? Eu falo muito da UFRJ porque eu passei 20 anos ali dentro. Então, é a escola que eu vou falar de lá. Então, um grande período que eu passei ali dentro, eu vi a Petrobras investindo pesado, tá, em todas as áreas, praticamente. Não só nas áreas tecnológicas, né, mas nas áreas biológicas também. Mas cadê as outras empresas? Só tem a Petrobras no Brasil? Então, ela tinha um interesse particular, tá? Ela mudou dentro do seu conceito de empresa de energia, ela ampliou, porque a energia que ela estava focada era petróleo, a energia vinda do petróleo. E ela percebeu que o mundo vai mudar. Então, ela já começou, já há muitos anos atrás, já investindo em conhecimento, entendeu? Para novos tipos de energia. Tá? Então, mas não existe só a Petrobras. Então, existem outras empresas. E por que as outras empresas também não participam? Porque não têm interesse? Então, existe aí uma dificuldade desse relacionamento, tá? Para fazer essas parcerias público-privadas. E aí eu chego num ponto, né, que eu chamei de business, né? Dentro do sistema, aí vamos de novo voltar para a questão do ensino-aprendizagem, né? Dentro do sistema, que é fiscalizado pela CAPES, tá? Eles privilegiam as publicações. Tá? Há algum tempo atrás, desde 2007 ou 2008, um grupo dentro da CAPES já pensava em mudar esse formato para patente. Então, hoje, ainda hoje, né, a gente
foca na publicação. Com publicação, você tem ponto em concurso, você tem ponto dentro do seu trabalho, você se destaca, né? As publicações. Então, a ideia de mudar para patente, pô, uma ideia maravilhosa. Por quê? Porque era dentro desse conceito de patente que o país cresce. Quer dizer, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, para que serve o que você está estudando, quando você consegue registrar uma patente, você está dizendo para que serve, entendeu? E aí, essa patente vai gerar algum lucro. Aí sim, aí você consegue ter um pesquisador satisfeito, que vai ganhar dinheiro, vai melhorar, até muitos vão aplicar aquilo que ganha na própria pesquisa, isso é muito comum, tá? E você consegue o desenvolvimento do país. E nós temos exemplos, assim, exemplos muito próximos da gente. Você olha, né, hoje não tem mais distância dentro do planeta, né? Você olha para a Ásia, em 20 anos, a Ásia se transformou num celeiro fantástico de patentes e de produção tecnológica. Quando eu falo produção tecnológica, pessoal, não estou falando só de telefone, não, tá? Produção tecnológica é qualquer ferramenta que você possa desenvolver para melhorar o seu serviço. Qualquer processo que você possa desenvolver para facilitar o seu serviço. Entendeu? Então, isso é tecnologia. Então, nós olhamos aqui para cima, né, para os Estados Unidos, que é o país, eu não sei se eles ainda está, era o país que mais patente registrava, né? Agora com a China, agora desesperada, eu não sei se ainda é o país que mais tem patente, mas a China está chegando, e a China acordou, né? Olhou e esse mundo vai precisar de mim. Eles têm uma demanda grande, né? Uma mão de obra barata, e apostaram, né, como os outros países asiáticos apostaram no investimento em educação e pesquisa. E aí o resultado aparece. Eu gosto muito de fazer uma piadinha, né, que produto mais americano que existe, que é o iPhone, é produzido na China. Né? E até então, qual o problema, né? Isso é produzido na China. Só que no governo Trump, ele arranjou uma briga com a China e a China passou a taxar em 30% os produtos gerais fabricados, que eram exportados para os Estados Unidos. Então, você encontrava iPhone mais barato em qualquer lugar do mundo, menos nos Estados Unidos, porque para lá era mais caro. Faz sentido isso, pessoal? É o preço, né? Mas como é que a gente vê? Qual é a leitura que a gente vê? A China atingiu um patamar tão grande, né, que ela consegue produzir o produto que é a essência do produto norte-americano. Falei de um, tá? Tem muitos outros, né? Então, mas por quê? Como é que eles conseguiram isso? Eles conseguiram porque investiram em educação e desenvolvimento. Okay? No seminário passado, se eu não me engano, eu pedi para um amigo que está em Singapura, engenheiro, ele é de São Paulo, está em Singapura, está lá produzindo pesquisa para os outros. Está sendo remunerado para isso. Né? E tem muitos outros. Falei do meu amigo no Japão, né? Nos Estados Unidos tem um monte de gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, agora a gente está ouvindo, professor. Deu uma Deu uma... travada aqui no seu vídeo.
É, desde ontem de noite, né? Ontem deu Sim. uma chuva forte aqui no Rio de Janeiro, e no finalzinho da aula deu uma travada também e, e atrapalhou meu discurso. Eu estava dando aula e acabei com um problema. Desculpa aí, pessoal, se o problema foi daqui, mas deu uma travada. Então, pessoal, eu estava falando já no finalzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo botar o slide de novo, compartilhar aqui. Estava falando da nossa necessidade, né, de quebrar alguns paradigmas e não é que a gente não leve a sério, né? Nós precisamos que as nossas autoridades levem mais a sério os nossos, os nossos estudos, né? Porque a gente não consegue fazer nada sem dinheiro. A gente precisa de dinheiro para fazer. Precisa de legislação para poder apoiar, né, nossas ações. E conseguir, né, reter essa quantidade de pessoas que estão saindo do país para poder trabalhar em casa, né? Trabalhar aqui. Porque nós também precisamos, né, seguindo o exemplo que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, o exemplo que a gente tem que ir investindo em ensino, né, e pesquisa e desenvolvimento, a gente a gente consegue autonomia para muitas coisas, né? E consegue gerar valor agregado para trabalho, né? E dar um agradecimento ao país. Esse meu último slide aqui mostra essa escola, ela é a escola aqui pela Bloomberg, é a escola número 1 de negócio da Europa. Então, é só para informar vocês que nós temos uma parceria com eles que a gente está desenvolvendo, entendeu? E pode ser que até o final do ano a gente consiga apresentar já o primeiro resultado dessa parceria. Bom, não sei se todos conseguiram ouvir tudo que eu falei, mas eu estou aberto a perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberto. Karine, por favor, você que controla aí. Sim, professor, eu estou aqui com algumas perguntas. Essa foi uma pergunta da Milena. Ela pergunta assim: somente o investimento pesado em educação pode mudar a posição do Brasil? Ou, na sua opinião, ainda falta algo para a melhoria desse cenário? Milena, né? Olha só, Milena, ainda bem que você perguntou na minha opinião, né? Eu vejo que o contexto não é só dinheiro, não, tá? No meu penúltimo slide, né, eu botei ali que nós temos que ter legislação, né? Temos, para atingir aqueles níveis lá, nós temos que ter um comprometimento com os professores, e é claro que diretamente preciso ganhar mais, né? Então, não vejo necessariamente que seja só dinheiro, mas o dinheiro talvez seja a principal parte. Mas também não adianta ter muito dinheiro e não investir, né, de maneira adequada. Tá? Então, tentando responder a tua pergunta, na minha opinião, não é só um financiamento pesado com recursos financeiros. A gente precisa mexer em mais coisas. Ok, professor. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Manuel, mas acredito que seja de muita gente também. Queremos saber como andam os processos de aceitação, reconhecimento de títulos adquiridos fora do país. Vamos falar um pouquinho disso. Eu falei, né, que inicialmente, quando alguém faz uma pós-graduação, a gente vai fora, né, vai fora do nosso país buscar um conhecimento para poder trazer para dentro do país. E aí, quando você chega dentro do país, o diploma, que é o que habilita você a dizer assim, ó, eu tenho esse conhecimento aqui. Esse diploma, às vezes, sofre um, uma dificuldade para poder você usar o conhecimento que você obteve. Então, Manuel, né, para responder a sua pergunta, eu vou dizer o seguinte:
No Brasil, tá? No Brasil, até 2016, quer dizer, antes de 2016, as regras para fazer o reconhecimento de título no Brasil, elas eram, não é necessariamente livres, né? Mas nós temos ainda a autonomia universitária em que permitia que cada instituição criasse as suas regras para poder reconhecer o título. A gente estudando a pós-graduação, a gente vê lá de trás, a gente no passado, hoje nós falamos muito da América do Norte, né? E agora com esse top 100, a gente vê que a Europa, né? As escolas inglesas, né? As britânicas estão à frente. Então, no passado, nós tínhamos alguns convênios que você buscava e vinha direto e o nego aceitava o seu título. Hoje, nós temos duas exceções, que é Portugal e Mercosul. E a regra é para todo mundo, mas as exceções é Portugal e Mercosul. Depois de 2016, o Conselho Nacional de Educação do Brasil botou uma regra, criou uma resolução, entendeu? E aí botou uma regra. Então, eu falei que antes de 2016, a autonomia universitária permitia que cada universidade criasse suas regras. Agora, depois de 2016, a resolução número 3 de dezembro de 2016, alguma coisa assim, eles botaram uma regra agora. Então, todas as universidades do país, porque você pode buscar qualquer universidade do país para reconhecer seu título. Estou falando do Brasil, tá? Então, todas as universidades têm que seguir essa regra. Então, facilitou bastante isso. Porque agora existe uma regra. Embora ainda, aí volto lá porque eu falei, né? Alguns conceitos conservadores atrapalhem ainda esse processo, mas são obrigados a seguir a lei. Eu sou legalista, eu sigo a lei. Então, eles são obrigados a seguir a lei. Então, quando eles estão querendo que, por algum motivo, ou por motivos pessoais mesmo, né, não admitir aquele título, não, esse título aqui é desse país, ou esse título aqui é desse camarada, né, que tenha qualquer problema que eles queiram criar, eles têm que arranjar uma desculpa muito boa, porque a lei garante e é um direito nosso, como cidadão brasileiro, ter os nossos títulos reconhecidos. É lei. Você tem só que seguir as regras, né? Uma das regras é buscar uma escola que seja também legal no seu país de origem, né? Então, não adianta você fazer um curso lá na esquina e, e querer que aqui seja reconhecido. Por acaso, eu tirei o slide, tá? Eu tinha deixado o slide, mas tirei o slide. Eu recebi ontem de noite um comunicado, né, de um escritório de advocacia, do qual eu conheço lá os advogados, e teve uma resolução da PGU, né, PGU, Procuradoria-Geral da União, solicitando a busca e cancelamento de títulos de mestrado e doutorado, tá, reconhecidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é de todo mundo, não. Não se assustem, pessoal. Tá? Títulos que foram reconhecidos de maneira irregular. Tá? Então, de uma maneira ou de outra, que a gente aqui não pode avaliar bem, né? Algumas instituições conseguiram reconhecer de maneira irregular os seus títulos aqui. Tá? E 10 anos depois estão sendo caçados. Isso no mundo não é esquisito, não, entendeu? A gente tem histórias aí, o primeiro-ministro da Alemanha perdendo o título de doutor, pô, porque descobriram um plágio lá que ele fez, entendeu? Então, a gente não tem, isso não é uma história antiga, não. É assustadora para a gente. Tá? Mas ninguém viu, e eu também não li, eu vi, eu estava lá dentro da UFRJ, eu fui ver um processo e uma senhorinha muito legal, muito tranquila, muito educada, me mostrou o livro de registros.
E eu vi registro de títulos de universidades que estão ilegal dentro do Brasil. E é muito fácil da gente entender isso. Qualquer empresa que você abra dentro do Brasil tem que seguir as leis do Brasil. Você não pode trazer uma empresa do Japão e implantar no Brasil e dizer assim, não, eu vou seguir as leis do Japão. Lá no Japão, lá só se paga 1% de imposto de renda e eu vou pagar 1%. Não, a empresa está no Brasil, tem que seguir as regras do Brasil. Então, tem muitas universidades, né, os braços dessas universidades no Brasil, dando cursos, mas seguindo a regra das universidades lá de fora. E aí, esses títulos, eles são títulos ilegais dentro do Brasil. Eles podem até ser legais lá, mas são ilegais dentro do Brasil. Por quê? Para ser legal, essas instituições elas têm que dar aula de acordo com as regras brasileiras. Então, respondendo à tua pergunta, depois de 2016 ficou bem fácil isso. Ficou tranquilo. Se você tem tua papelada toda certinha, tá? Se você fez o curso certinho, se a instituição que você escolheu para fazer o seu curso está regulamentada, está certinha, então vou te dizer assim, é 98% de certeza que você vai conseguir. Eu vou deixar esses 2% de dúvida porque são vários documentos, entendeu? Inclusive a tese, né? Então tem que ser avaliado isso aí. Mas legalmente, falando de questões legais, hoje está muito simples esse processo. É importante ressaltar aqui também que, primeiro, as pessoas saberem se a universidade está legal no país de origem, né? E também ter a documentação certa para entrar com esse processo. Não é isso, professor? Isso mesmo que eu estou falando. Se você não tiver a documentação, é muito simples, pessoal. Se você digitar ali no Google, resolução de reconhecimento, revalidação de títulos 2016, vai ter uma lista lá de documentos que você tem que apresentar. Então, você tem que solicitar na sua universidade esses documentos. Por exemplo, eu estava cuidando agora desde o início do ano, de um caso, de alguns estudantes que eles não tinham todos esses documentos que pediam, que estavam na legislação. Não tinham. Aí eu pedia esses documentos, para poder reconhecer o título, você precisa desse documento também. Então, a universidade, inicialmente, não tinha fornecido esse documento, a gente solicitou, eles forneceram, e a gente pôde entrar com um processo de reconhecimento. Então, é fato, existe uma lista que tem que ser seguida, uma lista de documentos. Então, tem que fazer, tem que cumprir a regra, ok? Ok, professor, muito obrigada pela sua palestra aqui no nosso seminário, né? O professor Ricardo Debonis, que é o CEO aqui do Instituto IEP. Lembrando, pessoal, para mandar perguntas para a gente, manda para o nosso WhatsApp. O número é 21 DDD 3490 5511. Muito obrigada, professor Ricardo. Deixa agora para o senhor fazer o encerramento. Bom, pessoal, tentei trazer para vocês aqui um panorama da pós-graduação no mundo, né? E, de acordo com o top 100 que saiu essa semana, e também tentar fazer um paralelo quanto ao nosso. Não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário, nós estamos aqui para animar, né? Para mostrar que tem jeito, que tem solução. Citei alguns parceiros nossos que estão espalhados pelo mundo. Só esqueci de falar de uma engenheira que foi uma das primeiras alunas que eu tive lá em 2010. Eu estou fazendo atualmente 13 anos no programa Mercosul. Julho, né? Agora é julho, estou fazendo 13 anos. Então, tive uma aluna lá, ela é engenheira, fez um curso de mestrado em saúde e a gente, assim, fica com contato, né? Coisa e tal, hein? A última vez que eu soube dela, ela estava no leste europeu vendendo o projeto dela, entendeu? O projeto dela era tratamento de resíduo sólido, lixo. Então, então dá para a gente fazer, a gente tem que fazer. Tentei mostrar alguma coisa aqui, nós estamos abertos a outras conversas. Se quiser explorar qualquer assunto, a gente está aberto a isso. E a ideia desse seminário é trazer alguma coisa de fora, um pouco fora do nosso âmbito acadêmico, para a gente poder refletir. Eu chamo sempre de provocação. Tá? Sintam-se provocados e depois vocês podem reagir. Eu estou à disposição de vocês. Eu também agradeço
a paciência de vocês em me ouvir. Muito obrigado.